Vamos para a nossa lição de número 13. Quando Deus restaura o justo, o textual diz: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Jó capítulo 42, verso 10. Verdade prática: a restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência do esforço pessoal, piedade ou atos de bondade. Então, nesta lição, deixaríamos bem claro: com Deus não se faz barganha, viu? Pastor, mas Jó manteve sua sinceridade, Jó ficou de pé, sim, meu querido, mas isso é o que Deus quer de cada um de nós. Ele vai abençoar as nossas vidas, mas pela sua bondade, pela sua misericórdia. Não há como fazermos algum tipo de barganha com Deus, porque a própria Bíblia diz: quem deu primeiro a Deus para que ele seja recompensado, correto? A leitura bíblica se encontra em Jó capítulo 42, verso 1 ao 17, e o objetivo geral desta lição é mostrar o grande amor de Deus evidenciado na prosperidade de seus filhos. Deus nos ama de forma incondicional, de forma maravilhosa. Então Deus, ele nos ama de uma forma toda especial e está sempre cuidando de cada um de nós nos mínimos detalhes, viu? Então a nossa introdução, ela está dizendo: nesta última lição trataremos sobre a restauração de Jó. Veremos que ela se dá quando ele se humilha diante de Deus e intercede por seus amigos. Então nós vamos ver que quando Jó tem esse encontro com Deus, Jó então se humilha. Pastor, Jó pecou? Não. Jó não tinha cometido nenhum pecado para o seu sofrimento, mas diante do seu sofrimento nós aprendemos nas lições anteriores que Jó acaba falando coisas que não devia. Ou seja, todo ser humano no momento de sofrimento, no momento de dor, às vezes nós falamos coisas que não devemos, então nós devemos vigiar com a nossa boca. Mas Jó se humilhou, viu? Primeira parte da lição: humilhação de Jó. No item 1, o Jó humilhado. Os capítulos 38, 39 e 40 demonstram como Deus expôs a Jó a sua onipotência na criação e sapiência em preservá-la. Então Deus fala com Jó e mostra: olha, Jó, toda a minha criação, olha o que eu fiz. E Jó então fica maravilhado ao ver Deus mostrando a ele, Deus esclarecendo, deixando a sua mente então entender: se Deus que fez o universo, Deus que fez todos os animais, então se Deus que controla todas as coisas, Jó passou então a compreender: realmente Deus está no controle. Daqui a pouquinho nós vamos ver o que Jó diz, né, a respeito disso. Ele mesmo confessa: estava falando de coisas que eu não conhecia, ou que eu não entendia. Quando você estiver na luta e na dor, você não deve reclamar. Por quê? Porque senão você vai estar falando de coisas que você não entende, porque você não consegue neste mundo, neste exato momento, compreender o trabalhar de Deus. Mas no dia de amanhã você vai entender que Deus fez o melhor para a tua vida. No item 2 aqui da primeira parte: reverência e submissão. Diante da assombrosa visão da criação de Deus, Jó agora exclama: olha agora o que Jó diz, ó. Jó diz assim: bem sei eu que tudo podes. Está vendo só? Então, querido, passe a luta que você estiver passando, mas diga o que Jó disse: bem sei eu que tudo podes. E olha a seguir no comentário, ele coloca também o versículo de Jó dizendo: quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Quantas vezes nós estamos falando do que nós não entendemos? Você não consegue compreender com toda clareza o trabalhar de Deus, mas saiba de uma coisa: o primeiro objetivo de Deus é a salvação da tua vida, da tua alma. Então tem coisas que você talvez fica frustrado porque você não recebeu, mas aquilo poderia atrapalhar a tua condição espiritual. No item 3 aqui da primeira parte: uma experiência viva com Deus. A postura de Jó diante de Deus muda drasticamente. Ele ainda continua a se dirigir a ele, mas não da mesma forma que fazia. Agora sua atitude é humilde, reflexo de uma experiência viva com Deus, conforme descrita nas seguintes palavras. Olha como que Jó diz: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. O salmista, no Salmo 34, verso 8, ele diz assim, ó: provai e vede que o Senhor é bom. Então nós precisamos experimentar, provar, nós precisamos sentir Deus. Não é apenas você ouvir um estudo, não é apenas você ouvir um testemunho,
mas tenha você mesmo um encontro real com Deus, fale com Ele, deixe Ele falar contigo, deixe Ele mostrar o caminho que você deve seguir e seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Na parte 2 aqui, a intercessão de Jó. No item 1, a ira de Deus. Após ter se dirigido a Jó, o Senhor volta-se para Elifas, o temanita. Então agora diz assim, ó, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então Deus agora vai chamar a atenção dos amigos de Jó, mas ele começa falando aqui ele começa falando justamente com Elifas. Por quê? Porque Elifas era o mais velho deles. Então a teologia que esses amigos de Jó estavam defendendo estava errada. Eles diziam que Jó tinha algum pecado oculto, e Jó não tinha nenhum pecado oculto, tá certo? Jó havia se humilhado, mas não do que lhe acusavam. Ele humilhou-se a respeito de suas falas precipitadas. Então Jó estava se humilhando diante de Deus, não porque os seus amigos lhe acusaram de algum tipo de pecado, mas porque Jó, na hora do sofrimento, acabou falando coisas que não devia, acabou achando que Deus o havia abandonado. Então, por esse motivo, Jó está se humilhando. Nesta parte 2, aqui no item 2, diz o pecado dos amigos de Jó. Representado por Elifas, o mais velho, o pecado dos amigos de Jó foi, evidentemente, exaltar a justiça de Deus, mas limitar o seu poder soberano. Para eles, todo sofrimento deveria ser uma consequência de um juízo divino, como resposta a um pecado praticado. Como o livro de Jó demonstra, quando dentro dos propósitos de Deus, o sofrimento é uma manifestação do seu amor e graça, não uma forma de punição. Paulo, então, corrobora com isso, esse princípio, quando diz que foi concedida a graça de padecermos por Cristo. Vocês lembram em Atos dos Apóstolos ali, que conta que os apóstolos, eles sofreram um castigo ali, e foram chicoteados, depois deixaram eles irem, e quando eles saem alegres, dizendo assim, que eles foram achados dignos de sofrer aquele castigo por amor a Cristo. Então eu sei que o sofrimento não é algo que ninguém possa estar gostando disso, mas se você sofre ou está padecendo por amor a Cristo, se você está sofrendo alguma represária, se você está sendo perseguido, mas porque você é crente e ama Jesus, então se alegre. Por quê? Porque isso a Bíblia já nos orienta desde muito, e Pedro também escreve sobre isso nas suas cartas. No item 3 agora da segunda parte, a oração de Jó. Deus dirige-se aos amigos de Jó e aconselha-os irem ao patriarca para que este interceda por eles. Esse episódio mostra que uma teologia errada evidentemente conduz a uma crença igualmente equivocada. Os amigos de Jó defenderam Deus de forma enérgica e sincera, mas errada. Então, muito cuidado com as heresias, muito cuidado com os conceitos errôneos que você tem, com as doutrinas erradas das seitas, porque a pessoa está sendo sincera, mas ela não tem o conhecimento ou não achou, verdadeiramente Cristo em seu coração, e começa a pensar que está defendendo Deus, mas está defendendo o que? Uma doutrina errada, uma seita, heresias. Que Deus nos guarde disso em Cristo Jesus. Na última parte, na terceira parte da lição, a restauração de Jó. Lembre-se bem disso, restauração e não retribuição, viu? No item 1, restauração moral e espiritual. A restauração de Jó acontece primeiramente nas dimensões moral e espiritual. Convém destacar que as bênçãos recebidas por ele devem ser vistas como uma restauração e não retribuição. Deus está retribuindo a Jó, Deus está devolvendo a Jó o que Jó fez, de bom. Não, nada disso. Deus está restaurando Jó, porque Deus tem prazer em nos abençoar. Pastor, mas quanto mais eu for dedicado, quanto mais eu for bonzinho, mais Deus vai me retribuir. Veja bem, Deus já vai te abençoar porque te ama. E quanto mais obediente a Deus você for, isso será bom para você mesmo. Então, por isso nós precisamos pedir graça a Deus para andarmos na sua presença e fazermos aquilo que agrada ao nosso Deus. Jó havia se humilhado. Agora aqui nós estamos chegando aqui no item 2 da terceira parte. Aqui no item 2 da terceira parte, restauração social e material. Então nós vimos que houve a restauração moral e espiritual, agora a restauração social e
restauração social e material. Ainda na restauração moral e espiritual, a lição moral e espiritual do livro é que Deus abençoa os homens porque os ama e não porque estão envolvidos numa troca de favores. Então, cuidado para não entrarmos nessa teologia furada, né, de troca de favores com Deus. Onde Deus é obrigado a te fazer alguma coisa, como se Deus devesse alguma coisa para o homem, viu? Muito cuidado com isso. Vamos lá então para o item 2, restauração social e material. A restauração de Jó também aconteceu nas dimensões social e material. As calamidades que sobrevieram sobre ele, especialmente suas feridas físicas e emocionais, o expulsaram do convívio social. Ele suportou sozinho o que pensavam ser um julgamento de Deus. Então, sozinho este homem suportou tudo isso, porque as pessoas imaginavam ser o quê? Imaginavam que ele estava passando por um julgamento divino. O Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. A restauração que o Senhor Jesus faz na vida do ser humano leva em conta todas as dimensões da vida. Ele restaura a vida espiritual, moral, social, material, trazendo dignidade ao homem que teve, por meio da graça divina, a imagem de Deus restaurada. Eu me lembro que quando um homem ele dá um testemunho, quando o homem fala daquilo que Deus fez na sua vida, o que este homem está dizendo? Por mais que ele tenha cometido as práticas do pecado, agora ele sente o perdão de Deus e ele sente então que ele tem esse poder de falar da graça de Deus, mas não defendendo as suas práticas passadas, mas agora cheio do poder e da graça de Deus, ele então fala desse amor do Senhor Deus. Conclusão: chegamos ao final de mais um trimestre. Aprendemos que nem sempre os ímpios são punidos e nem sempre os justos são recompensados. Mas Deus julga os perversos e abençoa os justos, pois todos fazem parte de um universo governado por leis e princípios morais. Todavia, isso não é tudo. Deus é soberano e pode atuar fora das linhas que habitualmente acreditamos que ele opere. Assim, podemos aprender que Deus não nos prova porque deseja nos punir, mas porque nos ama. Ele deseja demonstrar ao seu adversário, o diabo, que os homens podem servi-lo sinceramente, sem uma relação de troca. Jó provou que o diabo estava errado e que Deus esteve sempre certo. Então, o diabo nos acusava diante de Deus que nós somos crentes por interesse. Se nós tivermos qualquer tipo de problema, nós vamos deixar de ir na igreja, nós vamos deixar de adorar a Deus. É isso que o diabo acusou, dizendo: olha, o homem te serve porque, Jó capítulo 1, versículo 10, o inimigo disse a Deus: tu cercaste Jó, tu abençoaste Jó, tu não tem deixado nada de mal acontecer a Jó, por isso que ele é crente. Se acontecer algo de ruim com ele, ele desanima. Então Deus permitiu que aquilo acontecesse para que o inimigo entendesse e saibasse que nós somos crentes em Jesus, nós o amamos, não por aquilo que ele pode nos dar, mas por aquilo que ele é, um Deus único, verdadeiro e salvador. Então permaneça firme e fiel. Perguntas de número 1. O que os capítulos 38, 39 e 40 do livro de Jó demonstram como Deus expôs a Jó sua onipotência na criação e na sua sapiência em preservá-la. Pergunta 2, qual era o conhecimento de Jó acerca de Deus? Segundo o teólogo Roy Zucchi, Jó possuía um conhecimento de Deus apenas por tradição, um conhecimento teórico, né, de segunda e de terceira mão, mas agora estava conhecendo Deus pessoalmente, uma experiência pessoal, que é o que todos nós precisamos ter. Pergunta 3, de que Jó arrependeu-se? Humilhou-se pelas suas falas precipitadas, que revelaram orgulho e falta de bom senso. Então Jó se humilhou não por um pecado que tivesse cometido outrora, mas diante do seu sofrimento, ele acaba se sentindo sozinho, abandonado por Deus, e ele agora se humilha por essas falas que ele disse. Pergunta 4, o que o episódio dos amigos de Jó pedindo-lhe intercessão a Deus demonstra? O que esse episódio demonstra? Esse episódio mostra que uma teologia errada, evidentemente, conduz para uma crença igualmente errada. Então, os seus amigos tinham uma crença errada, uma teologia errada, mas também aprenderam ali com o que Jó passou.
O que Jó suportou sozinho, ele suportou sozinho o que pensava ser um julgamento de Deus, né? O que todos pensavam ser um julgamento de Deus, na verdade era Deus, através da história de Jó, mostrando a todos nós que passamos por sofrimento sim, passamos por luta sim, mas nunca jamais estaremos sozinhos. Que Deus guarde você, que Deus guarde a tua família. Vamos aprender com essas lições de Jó, com o sofrimento de Jó, e que cada dia você seja mais abençoado. Por quê? Porque Deus restaurará e abençoará a vida de cada um de nós. Não nos deixará faltar nada, e isso está no Salmo 23. O Senhor é o nosso pastor e em nada nos faltará. Amém? Deus abençoe a todos e até a próxima aula.